Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo Fonseca, diretor da ProLinks. Hoje é um dia bem bacana que nós temos aí o Gilmar, que é o nosso parceiro da Visum. O Gilmar é um cara de muita experiência e, bom, além do tema processo jurídico que ele vai falar, nós da ProLinks também vamos entrar mais ao final, falando um pouquinho da parte de administração de rede. Nosso objetivo principal, pessoal, é ter uma abordagem sobre a nova lei LGPD bem direcionada direto ao ponto, né? Ou seja, a gente ter uma abordagem de levar conhecimento para vocês de forma bem objetiva. Bom, nossa agenda aí vai ser uma introdução à lei, os requisitos básicos para atender à lei, os impactos que essa lei pode causar aos negócios, o desafio que a lei traz para os negócios, né? As questões-chave, uma parte bem legal aí é a metodologia, onde o Gilmar vai explicar aí detalhadamente como que ele prevê uma metodologia eficaz para atender a LGPD. E, por último, a LGPD para administradores de rede. E aí eu vou passar a palavra aí para o Gilmar, para que ele já inicie já a apresentação de acordo com a introdução da lei. Gilmar, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, e agora a bola é com você. Obrigado, Leonardo, que agradeço aí a oportunidade. Bom dia a todos. Bom, como o Leonardo falou, meu nome é Gilmar Miranda, eu sou diretor executivo da Visum Consultoria e Tecnologia da Informação, onde nós desenvolvemos há bastante tempo uma metodologia de adequação das empresas à LGPD. Essa metodologia a gente já trouxe muito baseado na questão de processo e governança, e a gente procurou trazer um ponto a ponto das empresas, para que as empresas fiquem adequadas a essa lei. Bom, mas antes de tudo, eu quero fazer uma introdução, antes de chegar na metodologia, para explicar um pouco do cenário. Primeira coisa é falar da lei, né? A lei foi publicada em agosto de 2018, sob o número 13.709, que dispõe sobre a proteção dos dados pessoais e ficou conhecido como LGPD. A grande questão é da entrada em vigor dessa lei. Em relação a isso, nós temos 4 cenários. O primeiro é a questão da medida provisória editada pelo governo. Caso ela seja aprovada até 27 de agosto, considerando a redação atual, a lei vai entrar em vigor 3 de maio de 2021, com as sanções a partir de 1º de agosto de 2021. Temos o segundo caso, que é a questão da rejeição dessa medida provisória pelo Congresso. Se ela for rejeitada, ela vai entrar conforme sua redação atual, né? Ou seja, a data está prevista para 14 de agosto de 2020 e sanções a partir de 1º de agosto de 2021. Na verdade, isso daí foi um projeto que está tramitando dentro do Congresso, que é de alteração da lei. Há uma outra situação também, caso o Congresso não faça nada, né? Essa lei, essa medida provisória, ela caduca em 28 de agosto. E se o Congresso ele não votar essa lei até essa data, a lei vai começar a vigorar no dia seguinte, 28 de agosto de 2020. Então, pode acontecer mais um caso a Câmara ou o Senado apresente um substitutivo, né, que aí pode também contemplar um outro prazo de entrada. Mas, assim, pelo que a gente tem sondado aqui, eu acho que o cenário 2 ele está um pouquinho à frente do demais. A gente não pode dizer que ele é o cenário que vai ser mais provável, mas ele está um pouquinho à frente dos demais nessa questão da probabilidade. Bom, e o que de fato é a Lei de Proteção de Dados? A gente tem esse resuminho aqui que a gente procura dizer o seguinte, que essa lei estabelece regras e traz segurança jurídica para o tratamento de dados, de modo a fomentar negócio das empresas com as pessoas, inclusive questões de outros países, porque muitas das legislações da Europa, por exemplo, a GDPR, ela trata exatamente disso, que para que haja transferência de dados pessoais entre cidadãos da União Europeia
para outros países, esse país precisa ter uma autoridade, precisa ter uma lei em vigor também. E o que ela visa? Visa proteger principalmente o direito de liberdade e privacidade dos titulares, ou seja, das pessoas físicas e dos indivíduos. Perdão. E o conceito de tratamento de dados é uma coisa muito ampla, né? Diz que, olha o tanto de coisa, qualquer tipo de operação realizada com dados pessoais que se refere a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, armazenamento, eliminação, ou seja, se for pegar o conceito atual, se basta a empresa ter algum tipo de dado na sua base, ou em papel, seja o que for, que ela tem que se adequar à lei de proteção de dados. Bom, e quem está sujeito, né? Essa lei brasileira, ela não tem nenhum corte como a lei europeia. A lei europeia, ela preconiza que empresa acima de 250 funcionários tem que se adequar. Aqui no Brasil, não. Hoje, qualquer organização que realize operação de tratamento de dados tem que se adequar a essa lei. A gente acredita que possa haver futuramente, depois da instituição formal aí, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estiver trabalhando, que haja alguma regulamentação em relação a isso. Mas, em princípio, toda e qualquer organização que realize essa operação de tratamento de dados. Seja em ambiente online ou offline. A gente está dizendo também de fichas, né, de médico. A gente está dizendo, quando a gente vai num prédio, que a gente se identifica, as pessoas anotam a hora que chegou. Isso é tratamento de dados pessoais. Então, independente do meio, a empresa também estará sujeita. Como eu falei anteriormente, a questão de possibilidade de alcançar empresas situadas fora do Brasil e engloba tanto empresa pública e privada quanto pessoas naturais. O que são essas pessoas naturais? São profissionais autônomos que têm alguma atividade econômica e que se utilizam do tratamento de dados para poder exercer as suas atividades. É o caso de médico, dentista, corretor de imóvel, vendedor de seguro, seja o que for. Tá? Existem algumas exceções, né? No caso de matéria jornalística, acadêmica, de segurança pública e defesa nacional. Bom, e quais são os requisitos básicos dessa lei? Bom, peraí que saiu aqui, desculpa. Em princípio, a gente tem escutado muito, né, nas empresas, né, principalmente conversando com alguns advogados, a questão da necessidade de consentimento, né? E a gente vem dizendo que não é questão de consentimento, é necessidade de uma base legal. O consentimento é uma das 10 bases legais pré-existentes, o qual a empresa precisa se adequar para poder realizar o tratamento de dados, né? Então, a primeira coisa, a questão da necessidade da base legal. A segunda coisa é a questão de ter somente os dados necessários para uma determinada finalidade. E dentro de um período de tempo, que seja o quê? O atingimento do objetivo daquela finalidade. Ou seja, hoje, a gente tem trabalhado em algumas empresas que a gente percebe que tem dados pessoais de pessoas que ou trabalharam há mais de 30 anos nessa organização, né? Assim como fornecedores, assim como uma série de tipo de pessoas, de clientes, que não sei nem se estão vivos mais. Então, esse tipo de coisa, há necessidade de estabelecer um processo para que isso seja limpo, porque a gente só precisa trabalhar a questão de finalidade, né, específica para aquele tratamento. Uma coisa que a gente sempre diz é o seguinte, a questão do hot site. Esse é um exemplo muito clássico. Muitas empresas montam um hot site para fazer alguma inscrição de evento, né, para buscar os dados daquelas pessoas lá. Essa questão do hot site ela vai ter que passar por um processo de mudança no sentido de publicação disso. Por quê? Primeira coisa, tem que ter uma necessidade de uma base legal. Nesse caso, possivelmente deve ser aí sim entra a questão do consentimento. Uma outra coisa, o indivíduo que se inscrever no hot site, ele precisa saber o que vai ser feito com os dados dele, né? O que a empresa vai fazer com aquele dado? Será que só basta eu escrever ou ela vai se utilizar daquele dado para alguma coisa? Gilmar, desculpa Pois não, interromper, pois só não. coloca o compartilhamento, que eu acho que Vai, parou? parou. Desculpa, deixa eu ver aqui. Engraçado. Pronto. Tá indo aí?
Beleza, agora deu certo. Desculpa. Não, sem problema. Então, bom, e um outro fator também é a questão do direito dos indivíduos. A lei preconiza 9 direitos, desde o direito do indivíduo saber o que que faz, quais são os dados que a empresa possui sobre ele, o que faz com esses dados, se compartilha com alguém, o direito de solicitar a parada do processamento, desse tratamento, até mesmo da sua exclusão. Uma outra coisa também é restrição à transferência internacional e compartilhamento de dados. Isso daí também entra muito a questão do indivíduo, tem que saber disso também. A restrição é muito nesse sentido. As empresas hoje não podem mais sair compartilhando dado sem o consentimento das pessoas. O que a gente tem observado? Teve um caso de um trabalho que nós fizemos que a empresa ela chegava, captava os dados das pessoas e compartilhava para os parceiros dele, para os parceiros poderem realizar prospecções de venda dos seus produtos. E isso também está terminantemente proibido. Ou seja, como eu disse anteriormente, o indivíduo precisa saber de fato o que se faz com os dados dele, principalmente essa questão de compartilhamento. Tem que haver essa informação. Uma outra coisa também é a designação dos agentes de tratamento de dados, que são os controladores, os operadores e principalmente a questão do encarregado, que é a figura hoje do DPO, que todo mundo tem falado. E uma coisa interessante também, que a própria lei é um capítulo específico, é a adoção de medidas de segurança técnica e administrativa para proteção de dados. Ou seja, não basta somente você realizar algumas ações de proteção de dados sem ter a medida de segurança por trás disso. Eu digo medidas, envolve processo, envolve ferramentas. Tá? Então, isso tem que ser uma coisa bem encapsulada. A proteção de dados não anda separado da segurança da informação. Né? São duas coisas que andam juntas. Então, eu preciso encapsular todo o meu processo, toda a minha governança de dados dentro de ferramentas e processos inerentes à questão da segurança da informação. Uma outra coisa, a implementação de um modelo de governança de privacidade de dados, que é o que eu vou falar mais na frente, que é o que cabe à nossa metodologia, e um conceito que veio trazido da lei europeia, que é o Privacy by Design, ou seja, é a proteção de dados inserida nos processos de negócio das empresas. A gente tem feito trabalho aí no sentido de que, por exemplo, observando a questão de pessoas, né, que estão usando uma estação de trabalho, levantam, vão pegar água, tomar café, mas deixa a estação de trabalho aberta, né? Isso é um fator de risco. A gente teve um caso também, no início do ano, um cliente que estava fazendo entrevista na área de recursos humanos e daqui a pouco eu olho um armário. Perguntei, o que consta naquele armário ali? Aí eles falaram que era o exame de PCMSO, né? Aqueles exames periódicos que os funcionários fazem. Só que quando eu olhei o armário, ele tinha a chave, estava trancado. Mas ele tinha um problema, a dobradiça estava para o lado de fora. Eu não resisti, fui lá, puxei a dobradiça com a mão, consegui abrir o armário. Quer dizer, essa é a questão do Privacy by Design, esse tipo de ação, sabe? É trazer mesmo a questão da proteção e da segurança para os processos de negócio da empresa. Bom, e como eu disse anteriormente, a questão dos agentes, né? Eu tenho o titular, que são as pessoas, né? As pessoas naturais, os CPFs, vamos dizer assim, que é cliente, funcionário, terceirizado, seja o que for. A figura do controlador, que é a empresa que se relaciona, que detém o domínio dos dados do indivíduo, a propriedade daqueles dados. Então, ela tem, não a propriedade, mas sim a gestão disso daí. A figura do operador, que são empresas ou pessoas que operam dados em nome do controlador, questão de call center, serviço de nuvem, empresa de cobrança, esse tipo de coisa. E a questão do encarregado, né, que é a figura do DPO, né, muito famosa aqui no nosso meio hoje, né, de proteção de dados. A empresa vai ter que denominar uma pessoa, designar uma pessoa para poder realizar toda essa implementação e gestão do processo de proteção de dados das empresas. Bom, e se a gente for resumir toda essa questão da LGPD, ela pode ser respondida nessas perguntinhas, através dessas perguntas aí.
né? Quais são as questões chaves para a LGPD? É como se fosse um 5W2H. E que a empresa precisa saber? Bom, a lei ela é um alicerce para esses 4 pilares aí, de processo, pessoa, governança e tecnologia. E cada perguntinha dessa tem que ser respondida considerando esses pilares aí. E quais são essas questões? Ou seja, quais os dados que a empresa está tratando? Por que esses dados estão sendo tratados? De quem que são esses dados? Como estão sendo processados? Para que esses dados estão sendo processados? Que é a questão da finalidade. Onde estão armazenados? Por quanto tempo esses dados são e deverão ser retidos? E como eles devem ser excluídos também, né? Ou descartados. Quem tem acesso a esses dados? Por que essa pergunta de quem tem acesso a esses dados? É uma coisa interessante que a gente tem visto também. Vamos pegar mais um exemplo da área de RH das empresas. Geralmente, nas empresas, a área de RH possui 3 grandes processos, né? É a questão do processo de cadastro de funcionários, a questão do folha de pagamento e a de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento das pessoas. E é muito comum não haver nenhuma restrição das pessoas que atuam em cada desse processo ao acesso aos dados dos demais processos. Por que a pessoa que trabalha na questão de treinamento e desenvolvimento tem acesso à folha de pagamento do funcionário? Não tem necessidade, né? E é por isso que é tão importante essa questão de gestão de acesso. E uma outra coisa também é essa questão do para onde e para quem os dados estão sendo transferidos, né? Como eu disse anteriormente, há uma restrição na lei que ela preconiza que deve haver uma finalidade específica para esse compartilhamento, como também saber se o indivíduo teve o consentimento ou alguma base legal por trás disso aí também. Então, isso são essas aqui, parece o seguinte, se eu ficar aderente, se eu conseguir responder, eu estou já bastante aderente aos requisitos da lei. Bom, diante disso, como é que a LGPD impacta as empresas? Primeira coisa é o seguinte, está dando mais poder aos indivíduos, né? Seja cliente, contratado, funcionários, né? É importante dizer isso, sobre os seus dados e menos poder às empresas que coletam e tratam os seus dados. Oh, perdão. Ixi, dei um spoiler aqui. Uma coisa interessante que a gente percebe é o seguinte, aquelas empresas, hoje, de vez em quando eu recebo umas ligações aqui, eu falo, meu amigo, como é que você conseguiu meus dados? Você está sabendo da lei? Né? Aí, imediatamente estão desligando. Então, as ligações diminuíram muito em função disso daí. Uma outra coisa também é a questão da prestação de contas aos órgãos reguladores. Existe uma impressão de que a ANPD é o único órgão regulador. Ele é, de fato. Porém, os outros órgãos reguladores, como o Ministério Público, PROCON, CGU, TCU, seja o que for, estão se utilizando da lei para poder aplicar determinadas sanções. Né? Exemplo disso foi o ano passado, o Ministério Público autuou uma rede de farmácia em Minas Gerais, pelo uso indevido dos dados pessoais referentes a um programa de fidelidade que essa rede de farmácia tinha. Né? Houve também uma anulação de uma licitação do metrô de São Paulo, onde o juiz indeferiu essa licitação baseado nos trechos da LGPD. Né? O PROCON, ele autuou, no início desse ano, a Apple, e se eu não me engano, a Google, por o uso indevido dos dados pessoais. Então, gente, o que acontece? Não é porque a ANPD não está instituída que a lei não pode ser aplicada. Ela vai ser aplicada independente do tipo de empresa, entendeu? Então, assim, o Ministério Público, o PROCON, a CGU e TCU, no caso de órgãos públicos, podem fazer uma auditoria e podem recomendar, né, fazer alguma recomendação, não de sanção ainda. Bom, e outra coisa, estabelecer canais e instrumentos de comunicação com esses órgãos, tá? Criar um processo, uma estrutura de gestão de dados pessoais para que possa fazer a gestão, né, de todos esses dados, realizar o registro
e o histórico da movimentação e utilização dos dados, o Leonardo vai falar isso mais na frente a respeito disso, realizar todo esse processo de controle de finalidade e temporalidade de utilização dos dados pessoais, né? E uma coisa importante é entender o seguinte, que o tratamento de dados, ele é diferente, pode ser diferente para um indivíduo, né? No caso desses indivíduos ter mais de um papel. A gente dá um exemplo clássico, que é o funcionário que é um cliente da empresa. Se vocês forem falar, analisar ele como funcionário, aquele tratamento tem uma finalidade, tem temporalidade, tem uma base legal, e como cliente tem outra, completamente diferente, né? Eu, funcionário, tenho que seguir a regra da CLT. No caso do cliente, aí eu tenho que seguir contrato, ou seguir algum consentimento, alguma função pública que a empresa exerce, no caso dos funcionários públicos, enfim. Então, cada tratamento, ele é feito de uma forma diferente. Bom, e os desafios, né, das organizações? Primeira coisa, fazer uma avaliação do que a organização tem em relação a dados, segurança, processo, contratos, gestão de fornecedores também, que é uma coisa muito importante. Segunda coisa, transformar o requisito estabelecido na lei em processos que sejam compatíveis e sustentáveis, passíveis de auditorias, né? Principalmente por esses órgãos que eu citei anteriormente. A terceira coisa é o desenvolvimento de política institucional de proteção de dados, que sejam transparentes. Então, ela precisa ser aprovada pela alta administração, precisa ser divulgada na empresa e precisam ser repassadas para todos os funcionários. E a gente recomenda através do treinamento das pessoas. Uma outra coisa também é a criação ou a revisão de procedimentos de conformidade e violação de dados. Essa palavra violação de dados, muita gente associa a vazamento, e não é só isso. Essa questão também envolve qualquer tipo de anormalidade que se tem na disponibilização das informações, né? Pode ser que dê um pique de luz, queime um disjuntor, dê um crash na máquina, dê um crash no disco, e aí isso é uma violação, né? É porque o dado ficou indisponível por um determinado período. Isso é muito importante que seja registrado, né? E a questão do vazamento, o que que envolve? Envolve a questão de comunicação, né? Então, dentro do processo de violação, como eu vou dizer mais na frente, existem três ações básicas: é o registro da violação, a questão da comunicação, né, seja para os órgãos reguladores quanto para os indivíduos, e, claro, a questão de tratamento dessas ações aqui, para que a gente possa evitar aí futuras violações ou futuros problemas com isso daí. E a outra coisa é criar um canal de comunicação para atender os indivíduos e os órgãos reguladores. Muitas empresas já estão pensando em instituir portais de atendimento aos indivíduos. E o que a gente fala, isso que está em vermelho, para a gente é o mais importante, que é a questão da governança sobre meus dados. Ou seja, pensar sempre naquelas questões ditas anteriormente aí. Bom, essa é uma reportagem em fevereiro, dizendo sobre a aplicação. Foi mais ou menos uma composição que eles fizeram de como andava a questão da aplicação de multas, né, na lei europeia. E o que essa reportagem diz? Primeira coisa, que o maior número de multas é causado por falha de governança de dados. Ou seja, estão ferindo princípios, legalidade do processamento, inexistência de base legal, finalidade inadequada, questão de discriminação, uma série de coisas que estão acontecendo que não envolve, teoricamente, a questão de segurança. A segunda é a questão de violação. Mas essa questão da violação é interessante pelo seguinte: não é somente a questão de não haver segurança, é a falta de segurança compatível com a função de negócio da empresa, com o tipo de tratamento que a realiza, e a falta de comunicação disso, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas houve um caso na Inglaterra em relação a British Airways, que pagou uma multa absurda, e da rede de hotéis Marriott, né, que eles demoraram muito a agir em função desse problema de violação de dados, né?
Uma outra coisa interessante é a questão de dados comprometidos de um único cliente passa a ser caro. Em que sentido? Teve um caso no hospital na Alemanha que houve uma manipulação, vamos dizer, inadequada, de um paciente somente. Então, o hospital grande, mas por causa da manipulação errada de um paciente, ela levou uma multa, se não me engano, de 40 mil euros. E também teve um caso de uma operadora de telecom na Espanha, se eu não me engano, que ela também pagou uma multa porque disponibilizou um dado de um terceiro na mão de um cliente. O dado vazou. Também levou uma multa bem interessante. Então, uma coisa que é importante observar é o seguinte: não é a questão do volume de dados que vazou ou teve algum problema, mas o impacto disso. No caso do hospital, imagina você vazar um prontuário médico, né? Você, uma pessoa que tem alguma doença grave, por exemplo. Então, isso é que tem que se observar, que aqui possivelmente vai seguir uma mesma linha. E nessa reportagem também eles abordam essa questão da próxima onda de multas e penalidades, que é a questão de não respeitar os direitos dos indivíduos, né? É a questão do arquivamento de dados indevidos, falta de informação aos indivíduos e demora na resposta às solicitações. E uma outra coisa também que é interessante é o seguinte: risco de terceiros, né, de empresas terceirizadas, de fornecedores. Ou seja, eles não seguem a mesma política de privacidade do que a empresa que as contratou. Isso daí é uma coisa que há um compartilhamento de responsabilidades aí, vamos dizer assim. Se eu contratei uma empresa terceira para prestar um serviço para mim, para tratar meus dados, se eu contratei esse operador, eu também sou responsável. Eles também têm que estar adequados, não somente o controlador. Bom, e o que nós fizemos? Primeira coisa, a gente desenvolveu uma metodologia, como disse anteriormente, baseada no entendimento exaustivo da lei. A nossa equipe é formada por advogados, especialistas em governança, especialistas em processos, segurança, tecnologia. E nós traduzimos todos os requisitos da lei em processo de negócio. E daí nós desenvolvemos uma metodologia de implementação ponta a ponta. Em paralelo a isso, nós desenvolvemos uma ferramenta chamada de Viso DPO Center, que ela faz toda a gestão de tratamento de dados pessoais, ou seja, com uma ferramenta de gestão de proteção de dados. E o que diz nossa metodologia? Primeira coisa, ela é desenvolvida em 4 grandes etapas: a de preparação da empresa para a LGPD, a da questão da estruturação, organização da empresa para que ela possa se adequar à LGPD, o desenvolvimento de ações, né, de adequação, e a questão da governança, né? E o que essa fase de preparação ela engloba? Primeira coisa, a gente tem chegado nas empresas, quando você vai conversar com um advogado, ele diz que a questão do consentimento, aquelas coisas da lei. Aí você vai conversar com um cara de compliance, já é uma visão completamente diferente. Ou seja, a gente procura a gente faz um workshop para que se possa conscientizar as pessoas e fazer um alinhamento de conceitos e requisitos para que todo mundo fale a mesma língua. Isso é a primeira coisa, que todo mundo tem que entender o que é. A gente cria, entre aspas, aí, um mapa de taxonomia para que, quando falar só aquela determinada palavra, quando falar em consentimento, não é base legal. Consentimento é uma das 10 bases legais. Então, a gente faz esse trabalho para que todo mundo esteja alinhado, principalmente a equipe de projetos de implantação. A segunda coisa é estabelecer o nível de conformidade e elaborar o plano de implementação dessa organização. O nosso nível de conformidade ele é baseado em 12 dimensões, que pega desde governança, vai passando por cada item englobado na LGPD. E em função disso, do que se tem e do que não tem, a gente estabelece um plano de implementação, que é um plano de ação, e baseado em todas as demais etapas do projeto. E nós desenvolvemos também uma ferramenta de descoberta de dados pessoais. Então, antes de mais, por que nós fizemos isso? Antes a gente fazia um mapeamento, bem no começo, né, até isso no ano passado,
das áreas que tratavam dados pessoais através de entrevistas. Aí chegava lá, perguntava, você trata algum dado pessoal? Não, eu não trato dado pessoal, nem uso sistema. Aí você olhava e perguntava, mas nenhuma planilhazinha ou algum arquivo Word? Não, planilha eu tenho. Eu trabalho somente com planilha. E quando você vai ver a planilha, o que que é? É praticamente um dump do banco, né? Tem tudo que é dado pessoal possível e imaginável dentro dessa planilha. E isso numa estação de trabalho, sem backup, sem nada, né? Sem segurança nenhuma. Sendo que o cara pode injetar um pendrive, pode botar um HD e baixar isso, ninguém vai saber de nada. Bom, feito isso, né, todo mundo falando a mesma língua, sabemos o que precisamos fazer e sabemos os dados que traz, a gente vai organizar essa empresa, os dados pessoais da empresa, através do inventário de ativos de informação, que são o quê? Estabelecer conjuntos de dados pessoais tratados, ou seja, vamos separar e categorizar os tratamentos de dados. Aqui a gente coloca um vínculo a uma área de negócio, a processo, categoriza o dado, categoriza as pessoas, estabelece um responsável pela a gestão daquele tratamento de dados. E uma outra coisa também, a gente faz toda a associação, se há dados sensíveis, se não há, quais são a infraestrutura associada a esse tratamento, os sistemas de suporte. Então, a gente procura organizar isso dessa forma, a gente categoriza e divide isso para que a gente possa trabalhar e adequar cada tratamento de dado desse. Uma outra coisa que a gente faz também é o fluxo dos dados dentro da empresa, dentro da organização. Isso é um trabalho muito interessante para a questão de variável crítica e estabelecimento de também exclusão de variáveis que não fazem mais sentido, né? Eu dou um caso clássico de exemplo de variáveis que não fazem sentido, a questão do nome do pai e nome da mãe. Nós tivemos uma vez fazendo um trabalho desse no cliente, vimos que tinha o nome de pai e mãe, e a gente perguntava para o cara, mas o que vocês fazem com isso? Nada. É um critério de unicidade, só que o critério de unicidade dele tinha muito mais coisa do que ele imaginava, então, e não se utilizava o dado do pai e nome da mãe para nada. Eu falei, vamos fazer uma coisa, vamos tirar isso daqui, porque o que você já tem de dados prévios, você já consegue fazer toda essa unicidade, você garante que aquela pessoa é aquela pessoa, sem precisar do nome do pai e do nome da mãe. E a partir do momento que a gente estabelece tudo isso aí entra a ProLinks aqui, né? Essa questão da medida de segurança. Para cada tratamento de dados realizado, a gente faz toda essa avaliação. Na verdade, são eles, nossa empresa mais especializada em segurança da informação. Mas a gente fornece instrumento para que eles possam entrar com a equipe e fazer toda essa avaliação da questão da segurança. Seja questão de firewall, seja questão de procedimentos, processo, questão de pentest, enfim, depende muito de cada caso, tá? Então, a partir do momento que nós organizamos esse inventário de dados, aí sim nós vamos pegar cada tratamento de dados e vamos executar as ações de desenvolvimento. Isso aqui é uma coisa cíclica, tá? Isso aqui, para cada tratamento realizado, a gente passa por todas essas atividades aqui. Primeira coisa, instituição de base legal, com as evidências necessárias, ou de bases legais, não é somente uma base legal. Toda a questão de avaliação de processo, de tratamento, de atendimento aos direitos dos indivíduos, processo de compartilhamento e transferência de dados, onde a gente vê periodicidade, vê responsáveis, vê finalidade, vê se há necessidade de ter um consentimento ou uma base legal por trás disso. E do outro lado, quem recebe, como que recebe, a questão de avaliação de medida de segurança também, de processo de transferência, essas coisas. Toda a gestão de decisão automatizada e análise de perfil, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque aqui a gente observa muito essa questão de princípios também, né? A gente teve um caso de um cliente que ele é uma fintech, tá? Que trabalhava com essa questão de investimentos. E o que que ele fazia? O algoritmo dele definiu o seguinte: se o cliente tem investimento até 20 mil reais, por exemplo, o que que eles faziam? Ofereciam uma carteira de investimentos com rentabilidade baixa e taxa de administração alta. Em compensação, pessoas que tinham acima de 500 mil tinham aplicações com rentabilidade maravilhosa, né? Fundo imobiliário que rendia 46% ao ano, com a taxa de administração baixa.
muitas vezes, em alguns casos, até isentava isso. Mas o que que acontece nisso? O que que nós falamos? Foi, você não pode fazer isso. Ele, como não? Isso é questão do meu negócio. Eu falei, a questão do seu negócio é uma coisa, mas você está fazendo um trabalho aqui de discriminação, você está discriminando as pessoas, você está fazendo um tratamento diferenciado que o seu negócio não contempla isso. E aí, o que que nós explicamos para ele? Olha só, você tem que disponibilizar tudo. Não é porque o cara tem 20 mil reais que ele não vai aplicar futuramente, aí, vamos dizer assim, num investimento maior, se for atraente para ele, porque ele tem 20 mil aqui, mas ele pode ter 500 mil no outro banco, ele viu que tem uma aplicação atraente, ele pode tirar do outro banco e jogar para cá. Então, o que que nós recomendamos? Que a carteira de recomendações tinha que ser única. Agora, se o cara tinha dinheiro ou não para aplicar, é problema deles lá, das pessoas que não têm dinheiro. A gente também avalia toda essa questão do processo de retenção e descarte de dados pessoais. Sendo que a retenção também tem um porquê, tem a questão de prazo, tem uma série de coisas aí, inclusive questão de medidas também de segurança, a gente avalia isso aqui também, né, junto, na verdade nem somos nós, é a ProLinks mesmo. E também tem a questão de descarte de dados pessoais, sendo que descarte de dados pessoais não é questão de excluir dados, né? A gente pode anonimizar, a gente pode mascarar, a gente tem uma série de atividades que a gente avalia para ver o que é melhor para a empresa, porque muitas vezes empresas fazem estudo estatístico de evolução em carteira de cliente ou de qualidade de, 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 de utilização de, por exemplo, de algum produto que eles têm. Então, eles precisam reter os dados, né? Mas se mascarar, se pseudonimizar ou se anonimizar, não existe, não é, deixa de ser dado pessoal. E essa questão do privacy by design, como eu falei anteriormente, a questão do processo de proteção de dados inserido dentro dos processos de negócio da empresa. É o caso que eu falei da dobradiça, né? Aquilo é um privacy by design. E uma coisa interessante também, que tem que avaliar, a questão de, por exemplo, a gestão de ambiente tecnológico. A gente tem feito muito isso também. Porque que às vezes também, ou aconteceu ano passado, vazamento, uma empresa muito grande, foram mais de 50 milhões de dados vazados. Por quê? Fizeram um dump do banco de produção no banco de desenvolvimento e havia uma falha. Ou seja, foram lá e hackearam os dados aí. Né? Isso acontece muito. Então, o Privacy by Design são questão de procedimentos que tem que visualizar sempre essa questão dos dados pessoais. E, claro, a gente, em cada etapa do projeto, vai avaliando questão de risco, em cada tratamento e nos procedimentos que a gente vai adequando. O nosso plano de risco é um ser vivo durante o projeto, tá? Se já puder mitigar, já mitiga. Caso contrário, a gente vai guardando, estabelece plano de ação direitinho, com responsabilidade. E a questão de impactos, né? A gente avalia também muito essa questão de gestão, que é o tal do relatório de impacto que a lei trouxe também da lei europeia. Então, a gente vai identificando a necessidade e já vai, dentro da ferramenta mesmo, já gera esse relatório de forma automatizada. Bom, o que que a gente diz? Quando a gente chega aqui nessa parte do desenvolvimento, quando a gente conclui isso, a gente pode dizer que a empresa está praticamente aderente. Se houver uma auditoria, ela pode mostrar que, ó, executei tudo, está aqui, estou fazendo a gestão disso daqui, né? E aí sim, entra todo o processo de governança. Tem a questão do escritório de proteção de dados, que a gente pode estruturar para ele, em muitos lugares, dependendo do tipo do porte da empresa. É uma estrutura grande, né? Mas a gente define todo o processo, a gente define indicadores, e aí vamos sentar com ele para saber se vai montar uma estrutura física, uma estrutura como fosse uma área de negócio da empresa, ou vai criar um comitê, ou vai deixar uma pessoa, ou vai contratar um serviço, que hoje exige, a gente inclusive presta esse tipo de serviço. Uma outra coisa é estabelecer, desenvolver ou alterar as políticas de proteção de dados. As políticas de proteção de dados não é somente uma política. A gente tem a política de proteção de dados, mas a gente tem que avaliar uma série de outras políticas, ver se a empresa vai necessitar, como política de utilização, uso correto de internet, de gestão de senhas, de BIOD, com essa questão aí da pandemia, né, com essa questão do home office, acesso externo, né, acesso remoto, isso engloba uma série de políticas, tanto é que isso aqui está políticas aqui. E as políticas de privacidade, elas já são mais externas, elas estão muito ligadas a sistemas que são utilizados por pessoas físicas
ou sites, seja o que for, né? Hoje, não sei se vocês têm reparado, boa parte dos sites tem a questão da política de privacidade, né? E a política de cookie, né? Que capturam alguns dados, como IP. Então, os dados pixel do Facebook, os dados do Google, enfim, dados analytics, né? Do Google Analytics. A gente faz toda a estruturação e revisão de contratos, seja contrato com fornecedores, seja contrato de clientes, seja contrato de funcionários, tá? Para saber se há necessidade de inserção de cláusula de proteção de dados e como a gente sugere, né? E não altera porque isso aí é a nossa empresa está ali como consultora, nós não estamos lá como empresa jurídica, para que os advogados da empresa façam a devida alteração. A gente faz meio que uma assessoria nesse sentido aí, inclusive estabelecendo até desenvolvendo cláusula. E tem muito essa questão de violação de dados, como eu falei anteriormente. Então, todo o processo de registro, todo o processo de comunicação e tratamento de violação também é feito de forma automática na ferramenta. E também a gente estabelece todo esse processo de capacitação e gestão de mudanças, para que haja o mínimo de impacto, que não seja tão traumático, né? Então a gente estabelece algumas ações que, mesmo que a gente não esteja lá, é um trabalho contínuo. A gente tem recomendado nas empresas, que até por questão de auditoria, a registrar todo e qualquer evento relativo à proteção de dados, seja através de uma reunião, seja através de um treinamento. Por exemplo, questão de treinamento que a gente faz, a gente recomenda à empresa guardar tanto o programa de treinamento, quanto a lista de presença, quanto a avaliação de curso. Então, essa é a nossa metodologia. E aí agora eu vou passar a bola para o Leonardo, para que ele possa dar continuidade aí na apresentação. Leonardo, vou passar para você, tá? Legal, Gilmar, muito obrigado aí pela aula, processo jurídico, uma nova metodologia, uma nova visão, né? Essa parceria com a Vision é para a gente ganhar corpo e falar com quem sabe, né? Vou compartilhar minha tela aqui que nós vamos falar agora mais da parte de administração de rede, coisa mais focada em tecnologia, né? Então, para a gente dar uma visão mais abrangente da questão da tecnologia, é importante a gente entender 3 medidas de segurança. Medida de segurança física, que é você ter uma proteção física dos equipamentos, físicas das informações. Nós estamos falando aí, por exemplo, você tem um rack bem separado, um CPD, com controle de acesso, né, com filmagem desse CPD para um possível rastreio, com portas onde você controla esse ambiente, que o estagiário não coloque nada em produção sem saber, né? Bom, outro viés são questões que a gente, que é administrador de rede, está mais focado, que são as questões técnicas, né? Por exemplo, uma política de senha forte, né? Autenticação de 2 fatores e demais técnicas e organizacionais, né? Que é aquelas políticas pré-determinadas, pré-parametrizadas, que a gente cerca a segurança, que, por exemplo, nesse caso, um Group Policy do Windows, para a gente ter políticas mais firmes e mais restritas para melhorar a segurança. Bom, sabendo dessas medidas de segurança, vamos entender um pouquinho de um cenário. O que nós fizemos? Nós desenhamos um cenário hipotético de um cliente, né, para a gente tentar abordar vários cenários aí de um ambiente com empresa com filiais, com usuários em roaming, né, e aí a gente vai fazer uma pincelada aí em todo esse ambiente para a gente determinar as melhores práticas aí com relação à LGPD. Bom, a palavra principal é ter log de tudo, certo? Importantíssimo a gente ter log de tudo, né? E aí nós estamos falando o seguinte: log de tudo é log no firewall, é log na rede interna, é log de acesso, é log no banco de dados, enfim.
Isso não é uma tarefa fácil e nem barata, né? Então, por isso que tem que ser muito bem estudada. Então, quando a gente fala ter log de tudo, é porque o ônus da prova é de quem é acusado na nossa legislação brasileira, né? Então, se você tem um rastreio do que acontece na sua infraestrutura, você tem mais segurança em demonstrar que esse dado, essa informação, não saiu da sua infraestrutura, né? Mas a frase é simples, mas a implantação é complexa. Vamos lá por ponto. Primeiro, falando de filiais, tudo que a gente falar da matriz vai ser replicado aí para as filiais, né? Então, tudo que a gente for invadir em questão de usuários, em questão de arquitetura, tudo que a gente falar da matriz não pode deixar a filial sem, porque senão você vai ficar com uma solução desestruturada, né? Falando um pouquinho de usuários em roaming, a gente tem aí algumas técnicas bem direcionadas com relação ao que deve ser feito com usuários fora de casa. Porque esse usuário está fora do nosso perímetro de segurança, né? Quando a gente fala de perímetro de segurança, é dentro da matriz, dentro das filiais, onde a gente tem maior domínio sobre esse usuário. Então, usuários fora de casa, ele é mais crítico, né? E aí a gente auxilia que você tenha, no mínimo, né? Vamos começar pelo básico. O sistema operacional desse usuário tem que estar bem atualizado. Isso garante a segurança desse usuário. Um outro ponto importante é um bom antivírus atualizado com varreduras e rotinas constantes, né? Para que a gente consiga pegar qualquer evento de malware já na borda, né? Claro que os malwares, cada vez mais eficientes, eles podem driblar tanto a atualização do sistema operacional quanto o antivírus. Mas é importante que você tenha essa camada aí bem amarrada, de preferência aí atento aos novos antivírus, o Next Generation Endpoints, né? Que está em voga agora, que vai para o comportamento da máquina, usando Deep Learning, né? Então, tem solução bacana nesse sentido. Um outro ponto que a gente alerta sobre usuários em roaming é que você tem uma administração sobre a navegação desse usuário, né? Seja obrigando ele a passar pelo Firewall para você controlar o que ele está, né, utilizando e fazer uma proteção dessa navegação dele, como você pode ter hoje, tem várias tecnologias de proxy em nuvem que você consegue ali ver tanto a segurança quanto a produtividade desse usuário. Ponto importante também é você criptografar essa máquina para casos de roubo, né? Você ter um BitLocker, tanto em software, mas o mais indicado é em hardware é mais complexo, mas em software você já tem uma boa segurança em questão de roubo físico, né? E aí a gente fala também lá das medidas de segurança, só retornando uma medida física, né? O BitLocker. Enfim, cuidar para que esses usuários obedeçam algumas políticas de segurança que você tem no seu perímetro de segurança, né? E, por fim, tudo isso nós estamos falando, gravar log de tudo, né? O log, quando ele entrar na sua rede, quando ele usar os seus sistemas operacionais, quando ele tiver acesso a esses dados sensíveis, isso tem que ser mapeado. E até o Gilmar já falou bastante disso aí, sobre os dados sensíveis e sobre a fuga desses dados, né? Bom, avançando um pouquinho, vamos falar um pouquinho do Firewall. O Firewall é onde nós, administradores de rede, temos muita atenção, né? É importante que hoje em dia, com o tráfego criptografado, esteja atento, né, à inspeção dos tráfegos criptografados, né? Para o Firewall é preponderante você ter o IPS bem ativo e bem configurado, que é o antivírus na borda, o IDS, que é uma detecção de intrusão também bem configurado, bem parametrizado, o Sandbox, que é uma avaliação em nuvem de novos malwares que estão surgindo, né? Cada fabricante tem
tem um sandbox para cuidar desses vírus que a gente chama de zero day, ou seja, é aquele vírus que acabou, está quentinho, acabou de nascer, a gente tem que pegar o comportamento estranho em rede e mandar isso para uma nuvem do fabricante, para o fabricante analisar esse pacote. E por último, assim, uma boa política desse tráfego criptografado através do DPI SSL, né? Ou seja, a gente ter toda essa inspeção aí já na borda. É importante também alertar que você tem que ter uma caixa bem dimensionada nesse ponto, né? Ou seja, o hardware tem que aguentar o software e você tem que ter a segurança full. Não adianta você ter só algumas políticas nesse firewall. O importante é você dar dinamismo ao negócio, mas também ter segurança com essa segurança full aí. Bom, avançando um pouquinho mais sobre visitantes que tem que entrar no Wi-Fi da sua empresa, no seu perímetro. O indicado é que, primeiro, você tem que autenticar esse usuário e gravar isso em banco de dados. Então, é um dado sensível, tem que ser criptografado, que nós vamos falar mais para frente. Mas, porém, você tem que ter log desse usuário, que hora que ele logou, que hora que ele usou sua rede, porque qualquer incidente a gente consegue rastrear. Um ponto importante é você separar essa faixa de rede para não ter nenhum acesso, nenhuma bridge para a sua rede interna, né? Então, essa rede ser completamente separada da sua rede interna, não ter nenhuma ponte aí com a sua rede interna. Falando um pouquinho de usuários internos, é muito do que a gente falou sobre os usuários em home, sabendo que esse cara está no seu perímetro de segurança, então a segurança dele por si só já tem um firewall para segurar, né? Já tem toda uma estrutura aí, então vale lá atualização do sistema operacional, atualização e varredura de um antivírus, e, bom, ter, se possível, autenticação de 2 fatores. Uma coisa legal aí também, mas que você tem que cuidar também, por exemplo, em algumas empresas a gente está atuando de um logon na máquina por biometria, seja um Face ID ou seja com uma digital. Uma atenção já na parte de medidas físicas, né? A câmera, ela tem o seu perímetro de gravação e muito cuidado com o que não pode ser gravado, por exemplo, da porta da rua para fora, né? Tem toda uma legislação ali para cuidar disso. Não é proibido, mas é bom ter atenção sobre o que você está gravando e filmando, porque isso também é um dado sensível, né? A imagem do indivíduo, ela é uma vazão da privacidade, é uma invasão da privacidade, né? Bom, falando da rede interna, hoje a gente tem algumas tecnologias, por exemplo, o 802.1x, que garante uma segurança física da sua rede, por exemplo, de um visitante plugar num cabo Ethernet e pegar um DHCP e estar dentro da sua rede, né? Hoje tem tecnologias em suítes que a gente consegue fechar essa rede para que visitantes ou quem seja desconhecido não esteja homologado, não entrar na rede, né? Assim como hoje nós temos tecnologias de autenticação e de utilização da rede para gravar log de qualquer dispositivo que esteja plugado, né? Então hoje nós temos suítes Layer 3 que permitem todo esse aparato. Bom, falando uma coisa bem legal, uma dica bem interessante, é montar um servidor de autenticação. Nesse caso, nós colocamos o Radius para fazer essa explicação, né? Mas pode ser outros servidores de autenticação. O mais comum aí, que boa parte dos administradores de rede conhece, é o Radius, né? O que é o Radius? Ele vai ser um centralizador e a gente pode fazer um single sign-on, ou seja, todos autenticando por um ponto único, né? Homologado, por exemplo, o AD tem um usuário único de AD, de sistema de pontos, servidor de câmeras, né? Do seu banco de dados interno, né? Então, isso tudo ser autenticado pelo Radius. O que isso você ganha com isso? Você vai ter log de acesso centralizado, backup centralizado e uma segurança centralizada.
E, por exemplo, nele você pode implantar de uma vez só uma autenticação de 2 fatores que serve para todos, né? Uma autenticação biométrica que serve para todos os sistemas. Você vai simplificar a sua gestão e vai simplificar, inclusive, a vida do usuário, né? Isso é altamente indicado. Bom, uma segurança física que nós falamos lá como exemplo é você cuidar dos seus hosts fisicamente e principalmente dentro do Rust, a gente vai falar um pouquinho de virtualização VM, ou Hyper-V ou Citrix, de que esses hypervisor têm que ser bem gerenciados, né? Porque inclusive eles podem ser atacados, né? Então uma implantação fraca pode gerar invasão, né? Invasão remota e atacar seus servidores, inclusive chegando a criptografia ransomware dentro do hypervisor, o que é um desastre, né? Porque aí você não está criptografando a sua máquina virtual, você está criptografando a raiz das suas máquinas virtuais, né? Então, muito importante você ter know-how de implantação de VM, Citrix, de qualquer hypervisor, ou Hyper-V e tal. Bom, uma questão que eu queria chamar a atenção é a GPO, o Group Policy da Microsoft, que está gratuito, né? E eu vejo muitas visitas técnicas que a gente vê que administradores não prestam atenção no poder do GPO, né? Tá aí até uma imagenzinha de que nós somos administradores, conhece bem o Júlio Batiste, né? Ele tem um capítulo só de GPO, importante fazer uma avaliação mais profunda dessa literatura. Tem muita coisa legal, não é só fechar o USB, não é só fazer politicazinhas de colocar papel de parede. Tem muita política interessante para ser extraída aí das GPOs, né? Uma delas mais comum aí, que já vem em default na GPO, e que é importantíssima, é não deixar o usuário final ter controle sobre implantação de aplicativos, rodar qualquer exe dentro dessa máquina. Então, chama atenção sobre o GPO. Bom, o storage também é importante vocês terem ele bem amarrado aí, as controladoras bem com saúde, né, saudáveis, assim como os discos, e a segurança física, como eu disse, dos hosts, né? E aí também no storage vai tudo que eu disse sobre os hypervisors, sobre a arquitetura que você está utilizando, etc. Avançando um pouquinho mais, a gente tem o backup. Eu já vi estrutura, pessoal, muito bacana em questão de segurança e tal. Aí você chega no backup, o backup é só uma cópia do banco de dados ou uma cópia dos file servers. Sem nenhum tipo de segurança. Então, um ponto importante é criptografe seus backups, tanto internos quanto em nuvem, para que você tenha uma camada a mais de segurança, para que esse vírus ou esse invasor tenha uma dificuldade para chegar nessas camadas, esteja encapsulada, né? Não adianta você cuidar da produção, deixar o backup aberto, né? A informação vai estar lá da mesma forma. Cuidou de todo o aparato de produção, esqueceu do backup. E assim como se você tem um site de stand-by, né? O site de stand-by também tem que acompanhar as políticas de produção. Não adianta você ter só o stand-by e deixar ele lá. Tem que acompanhar todas as políticas que nós estamos revisando. Por último, eu deixei a questão mais complexa, que também não está na mão dos administradores de rede, mas é pepino para todo mundo, né? Que é cuidar desse banco de dados com os dados sensíveis. Tem se falado muito em separar o banco de dados com dados pessoais com o restante dos dados de informação. Isso não é uma tarefa fácil para as empresas de sistemas, né, separar esses bancos, e nem para os administradores de rede, que nós estamos falando que esses dois bancos, praticamente, eles têm que conversar, ter desempenho, etc. Porém, é indicado que seja separado o banco de dados de pessoas físicas e sensíveis dos demais, porque eu vou gerar muita criptografia, o que encarece a infraestrutura, e log da mesma forma, eu vou gerar muito log, o que encarece a infraestrutura. Então, você imagina criptografar e gerar log para o banco geral. Por isso que está sendo muito falado em separar as camadas de banco. Camada de banco de pessoais, camada de banco de informações gerais.
né? Eu trouxe esse desafio aqui porque é uma questão que nós vamos ter que abordar junto com a TI de desenvolvimento, né, com os fornecedores de software, para, né, chegar a um acordo do que vai ser feito nesses dois âmbitos. Bom, por último, temos aqui um DIPARA, né, dos 4 pilares aí que o Gilmar trouxe para a gente: direito do indivíduo, governança de DPO, privacy by design e proteção dos dados. Aqui tem um DIPARA bem interessante, que é a necessidade versus a tecnologia que você tem que cuidar. É bem legal aqui, porque você vai direto ao ponto, né? De acordo com o que você tem que desenvolver, você já sabe em qual sistema que você vai ter que cuidar, certo? Bom, por último, eu queria agradecer aí ao Gilmar e a Visum pela parceria, essa turma bastante competente. Nós estamos aí fazendo o braço tecnológico dessa parceria. E aí, Gilmar, te dou a palavra aí para despedida, né? O que a gente pode fazer por vocês aí. Bom, eu que agradeço a oportunidade aí, dessa nossa parceria e do evento, participar nesse evento, um assunto que a gente tem falado muito, né, que a gente gosta muito, inclusive, e que se houver algum interesse, alguma necessidade, já pode entrar direto em contato aí com a ProLinks. Estão em boas mãos aí, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigado, Gilmar. Um abraço, até o próximo webinar. E vamos nos falando aí. Pessoal que tiver de dúvida, mande para a gente por e-mail. Contacte aí o site da ProLinks. Avisam também, está aí à disposição. E até um próximo evento de segurança. Um grande abraço a todos, uma boa tarde, um bom dia.